Com The Last of Us 2 lançado e as expectativas muito altas para a série de televisão, o vídeo de hoje é eu fazendo o elenco dos sonhos de The Last of Us da HBO. Olá pessoas, eu sou o Arthur e sejam bem-vindos ao Bilheteirama. Antes de eu entrar na lista em si de quem eu quero ver fazendo cada um dos personagens, esse é o primeiro vídeo aqui no canal, não se esqueça de assinar aqui embaixo para fazer parte do Bilheteirama e deixa o like agora porque isso já ajuda bastante o canal a crescer e chegar a mais pessoas, então deixa o like e assina o canal. A saga para adaptar The Last of Us não é nova. O jogo, o primeiro, saiu em 2013 e em 2014 foi anunciada uma adaptação, só que no caso ia ser um filme que ia ter o roteiro do Neil Druckmann, que é o criador / desenvolvedor do jogo, e ia ter o Sam Raimi, que é conhecido por ser o diretor do Homem-Aranha 1, 2 e do 3, ele ia ser o produtor desse filme. Porém, 2 anos depois, em 2016, o Sam Raimi, ele deu uma declaração falando que o processo para adaptar estava parado por diferenças criativas, coisa que normalmente a gente, isso aí é uma desculpa porque não quiseram fazer do jeito que o estúdio queria, mas claramente em 2018 ficou claro quando o próprio Neil Druckmann deu uma declaração falando que estava aliviado pela adaptação não ter ido para frente. Mas no comecinho de 2020, o projeto ressurgiu das cinzas dessa adaptação, só que em vez de ser um filme, vai ser uma série de televisão na HBO que vai marcar essa coprodução entre a Sony Television e a PlayStation Productions. E essa adaptação ela vai contar com o envolvimento do Neil Druckmann e também do Craig Mazin, que ficou conhecido em 2019 pela série Chernobyl, que também é da HBO. E o próprio Craig já deu uma declaração falando que é muito fã do jogo e do trabalho do Neil Druckmann. E sabe-se também que o diretor de Chernobyl, que é o Jonah Heynck, ele vai dirigir ao menos o episódio piloto da série de The Last of Us. Ainda não ficou claro se ele vai dirigir mais do que isso, depende do tempo dele. Em conversa com o Disgusting Film, ele comentou que semanalmente, tanto ele quanto o Craig quanto o Neil Druckmann, eles conversam, eles fazem reuniões para mostrar o andamento dessa adaptação. E assim que foi anunciada, houve uma dúvida sobre o que ia ser essa série, mas o próprio Neil Druckmann veio ao público e falou, não, vai ser uma série sobre o Joel e sobre a Ellie, provavelmente acompanhando os eventos do primeiro jogo. Só que assim, se eles apenas adaptarem o que o jogo funciona, mas eu acho que não é o suficiente. E pensando disso, desse ponto zero, dá pra gente pensar que tipo, a série poderia funcionar muito bem, mostrando não só a história deles, isso poderia ficar por uma segunda temporada, mas pega o meu pensamento. A primeira, ser sobre o Joel e sobre a Ellie num esquema parecido com o que o The Witcher fez, que é justamente 2 linhas temporais diferentes. Uma que seria mais no passado, que seria justamente o Joel tomando conhecimento desse vírus, como que o mundo está tentando reagir a isso, ele conhecendo a Tess, desenvolvendo mais o relacionamento dele com o Tommy. O surgimento dos vagalumes podia ser uma figura central, uma peça central dentro dessa primeira temporada, junto com a Marlene, ir desenvolvendo esses personagens que a gente já vê eles estabelecidos dentro do mundo no primeiro jogo. Enquanto que a linha do presente, no caso, ia ser justamente a da Ellie, junto com a Rayleigh, e elas já vivendo nesse mundo em que já foi tudo pro caramba, já é o mundo, o novo normal, por assim dizer, dentro de The Last of Us, e acompanhando essas 2 linhas narrativas, expandindo mais sobre o mundo em que eles vivem e todas as situações, para daí sim, no final da temporada, juntar os dois e começar a contar uma história mais próxima do que a gente já viu dentro do jogo. E pensando ainda além, seria muito interessante porque dá muito para The Last of Us, em termos de série, fazer algo parecido com o que Um Lugar Silencioso fez do John Krasinski, o meu marido maravilhoso, perfeito, em que os bichos se movimentam muito por som. E aí justamente os clickers dentro de The Last of Us poderiam ter essa função de não ser simplesmente um zumbi que tá passando, aí os caras atiram, dão um headshot, beleza, resolvido, segue a vida. Ia ser cenas muito tensas em que a ausência de som ia contribuir muito para a construção desse mundo, que ia ser muito interessante também. Partindo agora para o meu elenco dos sonhos de The Last of Us, começando pelo Joel, quando foi anunciado, muita gente já estava considerando o Nikolaj Coster-Waldau, que é o Jaime de Game of Thrones,
que eu acho que ele até é um bom ator, mas eu sinto que o Joel, ele precisa tanto de umas certas nuances na sua atuação, que eu não sei se o Nikolaj estaria à altura desse personagem, mas para não tirar ele totalmente da série, eu super consigo ver ele funcionando como o Tommy, que é o irmão do Joel. Só que se no primeiro jogo o Tommy ele tem uma certa participação, mas não é tanta assim, pensando no segundo jogo em que a participação dele é maior, talvez seria interessante colocar colocar o Nikolaj nesse sentido, justamente para ele ir amadurecendo como personagem, pra gente pegar ele nessa segunda, terceira, qualquer que seja a temporada que adapte os eventos do segundo jogo. Meu sonho molhado era o Hugh Jackman, só que eu sinto que é uma escalação muito fácil, e até porque o Hugh Jackman já tem o seu The Last of Us, que é o Logan, mas eu acho que a escolha pra mim mesmo seria o Josh Brolin, até porque o próprio Troy Baker, que é o ator que está por trás do Joel do jogo, ele já deu entrevista falando que muito da construção do Joel partiu dele ver o Josh Brolin em Onde os Fracos Não Têm Vez. E eu sinto que o Josh Brolin, ele é um excelente ator, que ele traria uma carga dramática muito forte e uma nuance interessante pro personagem, e você vê na cara dele que ele tem uma cara cansada, uma cara de alguém que já passou por muito na vida, perdeu a esperança na humanidade, sabe? Que ele é frio e distante das pessoas. Tem alguns papéis dele que vão muito por essa pegada. Ele é um ator bastante dramático. Nos últimos anos que ele tá se permitindo fazer coisas mais leves, ele fez o Thanos no Vingadores, que não é nem tão leve assim. Ele é o Cable também do Deadpool. E eu sinto que ele cairia como uma luva pro papel do Joel. E pensando na outra parte da dupla, que é justamente a Ellie, tanto a Millie Bobby Brown quanto a Sophia Lillis, eu acho que são escalações muito preguiçosas e, sinceramente, eu não consigo ver nenhuma das duas como a Ellie. Além do fato que também tinha a Maisie Williams uma época, queriam pegar a galera do Game of Thrones e fazer The Last of Us. A Maisie Williams eu acho que já passou da época e ela era até cogitada no período do filme. Hoje em dia eu não consigo ver mais. No mundo ideal, pra mim, teria que ser a Ellen Page. Tanto por questão de representatividade, porque assim como a Ellie, a atriz também é lésbica, e também porque logo no começo da produção, quando saiu o primeiro trailer, a semelhança física que a Ellie tinha com a Ellen Page era assustadora, tanto que depois mudaram isso, mas no começo era muito parecido, e seria o mundo ideal pra mim ter a Ellen Page. Só que o tempo já passou, a atriz hoje tem seus 33 anos, ela já tá dentro de Umbrella Academy na Netflix, que sabe-se lá Deus quantas temporadas vai ter, e a Ellie é uma adolescente. Então pra mim, a atriz perfeita pra fazer a Ellie é a Kathleen Denver. Ela tem os seus 23 anos hoje, ainda assim ela consegue passar por um adolescente, é só pegar o fora de série que ela passa como um adolescente, ela funcionaria como a Ellie, porque a atriz é muito boa. Tanto numa pegada mais cômica e mais leve, o próprio Fora de Série é um excelente exemplo, quanto indo para uma pegada bem mais dramática, que ela atuou na série Inacreditável e ela traz uma carga dramática para a personagem muito forte. E a Ellie é um balanço dessas duas características, ainda mais se a gente pensa a longo prazo e levando em conta principalmente o segundo jogo. Eu consigo ver muito facilmente a Kathleen Denver envelhecendo um pouco e fazendo a Ellie do segundo jogo também. E seria um contraponto muito interessante esses dois atores, ter o Josh Brolin de um lado e a Kathleen Denver do outro. Pra fazer a Tess, que tá no primeiro jogo, mas eu sinto que a gente não tem tanta oportunidade de conhecê-la mais a fundo, e talvez partindo dessa ideia da gente acompanhar mais sobre o mundo e expandir os seus personagens e os seus relacionamentos, ia ser muito interessante ver a Michelle Monaghan, que é uma atriz que eu gosto bastante, que ela não tá presente em muitas coisas, eu acho que ela não é muito utilizada. Eu gosto muito dela em Source Code, que é um filme do Duncan Jones que tem o Jake Gyllenhaal, que ela manda muito bem. Ela tá nos filmes do Missão Impossível, mas ela não tem nem tanta presença assim. E nos últimos anos ela não fez nada de tanto destaque. E talvez fosse uma grande chance para ela voltar aos olhos do público fazendo a Tess. Pra Marlene, que faz parte dos Vagalumes, e também uma outra personagem que a série deveria explorar mais a fundo e dar espaço pra ela em tela, porque no jogo ela aparece muito no começo e depois a gente só vê ela de novo no final,
Uma atriz que eu tenho em mente, que já trabalhou na HBO, inclusive numa adaptação, não uma adaptação, uma continuação, que é de Watchmen, é a Regina King. Eu super veria a Regina King fazendo a Marlene em The Last of Us, porque ela traria um peso dramático de atuação muito grande para a personagem, que é necessário, ainda mais se forem explorar ela mais a fundo. Eu gostaria muito de ver isso. Aproveita, Regina King, você já tá fazendo série, emenda mais uma, vai fundo, que super apoiaria. Os irmãos Henry e Sam, que tem uma participação pontual, mas muito marcante dentro do primeiro jogo, poderiam ser interpretados pelo John Boyega. Pega esse nome, hein? John Boyega ia ser da hora. Porque o John Boyega, ele vai fazer uns filmes aí, mas imagina o John Boyega numa série da HBO, que tem uma duração maior, em que o ator consiga atuar mais, e ter o Sam, que é o irmão mais novo, interpretado pelo Asante Black, que fez Olhos que Condenam. Seria uma dupla interessante, e são dois bons atores. O John Boyega, eu sinto que a gente tá com muito na cabeça ele em Star Wars 7, 8, 9. Mas o ator, ele tem uma carga dramática que poderia ser explorada mais a fundo dentro de The Last of Us. E o David, que é o grande vilão do primeiro jogo, talvez ele fosse um personagem a ser introduzido numa segunda, terceira temporada. Tem dois atores que eu tenho em mente que funcionariam bem como ele. Um numa pegada mais creepy, que é justamente o William Dafoe, que todo personagem que o William Dafoe faz não é um personagem muito normal. Reparem nisso, o William Dafoe traz uma carga muito forte para os personagens que ele faz. Tô aqui pensando agora, mas indo numa pegada mais humana, por assim dizer, entre muitas aspas, dentro desse personagem, a gente poderia ter o Adrien Brody, que funcionaria muito bem. E o Adrien Brody, inclusive, é um outro ator que é muito bom dramaticamente, mas, de novo, nos últimos anos eu não consigo lembrar nada de cabeça que ele fez que é tão marcante assim. Ele sempre tá lá nos filmes do Wes Anderson, então, ele tá lá, ele faz um personagem aqui, outro lá, mas de marcante mesmo na carreira dele nos últimos anos, não teve nada. Seria uma boa chance também pra ele voltar aos holofotes fazendo David. Mas pensando nesse elenco como um todo, a gente pega Josh Brolin, a gente pega Kathleen Dever, Regina King, Adrien Brody, Michelle Monaghan, pega o John Boyega. É um elenco estrelado, hein? Não sei se eles iriam muito por esse lado ou se eles vão pegar nomes mais desconhecidos e aí pega um nome grande mesmo pra fazer jus, tipo, pra aparecer no pôster, por exemplo. Pega Josh Brolin só e o resto nem tão conhecido assim. We don't have to do this. You know that, right? After all we've been through, everything that I've done, it can't be for nothing. Vocês gostaram do meu cast? Quem vocês gostariam de ver no papel? Tanto do Joel quanto da Ellie? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, clica na bolinha aqui para assinar o canal, fazer parte do Bilheterama, para ter certeza que você vai receber todas as notificações. Clica no sininho, ativa lá para receber todas as notificações. Aí assim o YouTube sempre te avisa quando tá saindo um vídeo novo. Deixa o like, que isso me ajuda bastante a continuar fazendo vídeos pro canal, porque o like faz o YouTube perceber que esse vídeo é legal e recomenda ele para mais pessoas, então deixa o like. Beleza, gente? Até o próximo vídeo, então. Tchau!